Quantos estão sendo abençoados aí? Dão glória a Deus. Amém. Palavras poderosas ao nosso coração. Amém. Bom, a gente já ouviu muitas palavras aqui, mas uma que ficou muito assim, né? Evidente, foi sobre a visão. A nossa igreja tem uma visão. Nós temos uma visão. Nós não podemos andar por qualquer direção, indo de um lado para o outro, porque nós temos uma visão a ser seguida, amém? E é essa visão que vai determinar aonde nós vamos chegar. O nível de comprometimento que nós temos com a visão é que vai determinar se nós seremos vencedores ou derrotados. Ontem o pastor falou sobre Gideão, e ele falou sobre nós sermos sacerdotes. Quantos são sacerdotes? Dão glória a Deus? Isso não é glória a Deus de sacerdote não, gente. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui são sacerdotes? Glória a Deus. Se nós somos sacerdotes, nós devemos ter convicção disso na nossa vida. Eu não sou sacerdote apenas quando eu estou aqui no jejum de 40 horas passando fome. Eu sou sacerdote no meu serviço, na minha casa, na escola, aonde eu for. Eu sou um sacerdote do Senhor. E ontem o pastor falou muito sobre quem nós somos em Deus, né? Não precisa nem projetar ainda. Lá em Juízes, né? Capítulo 6, verso 12. Diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Esse texto aqui o pastor leu ontem, né? Mas eu achei ele muito poderoso, por quê? Porque o diabo, ele fala pra gente o que nós somos. Ele fala que a gente é medroso, que a gente é mentiroso, que a gente é sem futuro, que a gente não tem como avançar. Mas Deus diz pra gente que nós somos poderosos guerreiros. Então ele pega a palavra de quem? Do diabo, do seu vizinho ou a de Deus? Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Ou a gente dá ouvidos a Deus ou dá ouvidos ao diabo. Os dois é impossível. Como a Rafa falou, não dá para me comer dois tipos de comida. Ou eu como a comida que Deus me oferece, ou eu como a comida que o diabo me oferece. Ou eu acredito nas verdades que Deus diz ao meu respeito, ou nas verdades que o diabo diz ao meu respeito. Ah, é verdade? Não, é mentira. Não, ele fala muita coisa que é verdade mesmo. Se você for olhar para você, é tudo verdade. Eu luto muito com o diabo luta muito comigo, a gente entra numa treta feia. E toda vez que a gente briga, sabe o que ele fala para mim? Ele fala assim: você é medrosa, você não vai chegar em lugar nenhum. Sério, eu sou medrosa mesmo. Eu morro de medo de um monte de coisa. Se eu falar para vocês que eu sou corajosa, eu vou estar mentindo. Mas não me interessa o que eu sou. Me interessa o que Deus diz que eu sou. E Ele diz que eu sou uma guerreira forte e sou corajosa. Amém? E é com essa palavra que eu escolho ficar. Então tem manhãs que eu acordo que o diabo fala: você não vai pra frente não, você é cheia de medo, cheia de confrontos. Aí eu olho, realmente eu sou. Meu Deus, eu sou tudo isso. Por isso eu preciso de um Salvador, por isso eu preciso de Jesus, porque eu não consigo sozinha. Por isso que eu preciso da palavra que Deus diz ao meu respeito. Porque o que eu vejo na minha vida, não me leva a lugar nenhum. Repete comigo assim: o Senhor pensa ao meu respeito, que eu sou um corajoso guerreiro. E eu não estou nem aí para o que o diabo diz. Amém. Então é esse pensamento que nós temos que ter na nossa mente. Nós somos corajosos guerreiros. E não importa o que as circunstâncias dizem, o que o diabo diz, o que a TV diz, porque o que importa é o que Deus diz ao meu e ao teu respeito. Amém? Sabe? E diante disso nós precisamos ter um posicionamento firme diante da palavra do Senhor. Porque o que acontece muitas vezes, e a gente vê muito, a Rafa até comentou aqui sobre o encontro, mas no jejum também é a mesma coisa. As pessoas vêm e elas falam: eu sou filha de Deus, Deus me chamou, eu sou uma guerreira. Mas elas não têm um posicionamento firme. E por não ter um posicionamento firme, elas vão para suas casas e na semana ela nem lembra mais do que Deus chama ela. Ela já está se chamando pelo mesmo nome que o diabo chama.
Não, eu não vou conseguir porque eu sou muito medrosa. Não, eu não vou tentar de novo porque eu sou uma pessoa inconstante. Já tentei várias vezes, não deu certo, não vou, sou inconstante. Quem disse que você é inconstante? Deus ou o diabo? E eu me lembro no começo assim do meu casamento, eu era uma pessoa muito, muito inconstante. E os pastores são testemunhas, né? Então, qualquer briguinha, falava o quê? Vou separar. Vixe, vou separar, a Miriam também pegou uma boa parte. Vou separar, não quero saber, esse cara não presta, não vai mudar nunca, igual a Kézia falou, eu era daquele jeito. Não vai mudar, não quero nem saber, vou separar. Aí ficava tudo bem. Eu não. Deus tem promessa. Aí ficava mal de novo. Não presta, não tem jeito mesmo, miserável. Não vai dar. Aí daqui a pouco voltava de novo, né? Não, olá, o escolhido do Senhor. E eu vivia nisso o tempo todo da minha vida. Eu não tinha um posicionamento firme em relação ao meu casamento. E por não ter um posicionamento firme, o diabo tirava a chacota da minha cara. E daqui a pouco eu brigava, colocava as roupas no saco de lixo e colocava para fora. Aí daqui a pouco quem tinha que arrumar tudo de novo? Era eu. Por quê? Por falta de um posicionamento. Sabe, enquanto o divórcio for uma opção dentro de um casamento, vai ser sempre a primeira opção. Porque é mais fácil eu me divorciar e me livrar daquele problema do que eu encarar aquilo que me confronta. Então, nós precisamos caminhar com um posicionamento firme. Mas isso não é só no casamento. Porque na nossa vida, na nossa caminhada cristã, também é a mesma coisa. Sabe, enquanto sair dessa igreja e ir para outra for uma opção no teu coração, vai ser sempre a primeira opção. Porque é a mais fácil. É muito mais fácil eu sair daqui e bater em outra porta, em outro pastor e falar que aqui eu fui humilhada, que eu sofri perseguição, do que eu chegar a enfrentar o meu desafio. Posicionamento firme fala de permanecer. Não se iluda. Enquanto você achar que outras igrejas são melhores, daqui a pouco, né? Tá igual o pastor falou lá no impacto do recomeço, né? Aí você tá aqui na sua igreja, passou a dar uma palavra de exortação. Aí você vai lá no YouTube e ouve um pastor passando a mão na sua cabeça. Você fala, olha, que igreja é essa? Deixa eu ver que igreja é essa. Sabe por quê? Porque você ainda não decidiu no seu coração que esse é o seu lugar. Quando eu decidi que aqui era o meu lugar, não estou nem aí para os problemas que eu vou ter. Aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar onde eu vou resolver os meus conflitos, onde eu vou ter decepções, porque nós temos decepções. Aonde eu vou me frustrar, onde eu vou me erguer, cair, levantar, não importa. Eu vou permanecer aqui. E meu casamento também, gente, eu mudei, tá? Agora é pensamento firme, não é mais assim não. Nós precisamos abraçar a nossa igreja, a visão da nossa igreja. Não apenas, não, essa visão aí é para o pastor, essa visão aí é para quem ministra, porque quem ministra tem que saber a visão. Sabe por que muitas pessoas elas não tomam a posição de liderar? Estava refletindo sobre isso, né? Sabe por que elas não tomam a posição de liderar, de avançar, de ter um cargo na igreja? Porque elas acham que quando elas terem um cargo, elas vão assumir uma responsabilidade e tem medo de fracassar. Mas eu vou te falar uma coisa, a responsabilidade sua diante de Deus foi assumida quando você levantou a mão e falou, Jesus Cristo é meu Senhor. A partir dali, você já assinou um contrato com Deus. Senhor, a minha vida é tua. Mas eu não lidero, eu não faço nada. Aí é um problema seu com Deus. Você vai prestar contas. Desde o dia que você se converteu, até o dia que Deus te chamar para a glória, você tem um tempo a ser percorrido. E esse tempo vai ser cobrado de você. Não deu tempo. Deu, dá tempo. Dá tempo. Adianta você falar, não, mas só que isso é para uns sim, para outros não. A palavra de Deus ontem foi bem clara. Todos somos sacerdotes, sim ou não? Sim. O chamado é para o sacerdote, então é para todos. Oséias, projeta para mim, por favor, Isaías 61, capítulo 1, versículo 1, desculpa.
O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Amém. E, sabe, quando a gente fala de visão, a visão ela é um objetivo. E quando eu tenho essa visão cravada no meu coração, ela passa a ser o meu objetivo. Não é mais o objetivo do pastor, da igreja, dos líderes. Ela é o meu objetivo também. A visão ela precisa acontecer dentro da gente. Porque se a visão não acontecer dentro da gente, sabe o que vai acontecer? Segunda-feira, terça-feira, você nem vai lembrar mais qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque a visão se foi, e o posicionamento juntamente com ela. E a falta de visão, ela gera uma prisão na vida do cristão. Aqui em Isaías 61, no finalzinho aqui, diz que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Mas só há uma maneira de se libertar, através da visão. Não tem outra maneira. Eu preciso viver a visão para que eu seja liberta. Mas liberta do quê? Eu não fumo, eu não bebo, eu sou uma boa samaritana. Você liberta do quê? Oséias, projeta para a gente aí, por favor. Juízes capítulo 6, dos versos 25 ao 32. Sabe, ontem o pastor estava ministrando aqui sobre Gideão, e Deus deu uma visão para Gideão. Deus falou com Gideão. E Deus falou o que para Gideão? O Senhor está com você, poderoso? Gente, acabamos de declarar isso. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Essas foram as palavras que Deus deu a Gideão. E daí em diante ele começa ali a ter um diálogo com Gideão. E aí, nesse diálogo, segue até o verso 25. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azera, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, o seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha e madeira de poste de Azera que você cortara. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azera ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estava um resto do touro sacrificado. Pode esperar um pouquinho, Zé, depois a gente continua. Deixa para ali, porque, né, meu tempo é corrido, eu vou economizar o tempo, gente. É muita pressão aqui, não vou nem dizer quem é que pressiona. Então, ali o Senhor pediu para Gideão destruir o altar de Baal que estava construído ali. E o altar não era nem de Gideão, o altar era do pai dele. Um posicionamento firme vai exigir que a gente derrube altares. O que é derrubar altar, Juliette? Estou entendendo nada. Sabe o que é um altar na nossa vida hoje? É tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus na minha vida é um altar a Baal. Depois que Gideão teve a visão com Deus, Deus deu uma ordenança para ele destruir aquele altar. E sabe qual é o engano de muitas pessoas? Elas querem que Deus venha e destrua para elas aquilo que é para elas fazerem. Não, Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que destruir, o Senhor tem que se levantar. Mas Deus não foi lá e destruiu o altar para Gideão. Deus deu uma ordem para Gideão fazer isso. Nós somos os responsáveis em destruir os altares de Baal que estão em nossas vidas. Volta no verso 27, por favor, Oséias. Gideão levou 10 de seus servos e fez com que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite com medo de sua família e do povo da cidade. Gideão teve medo.
Alguém se identifica aí? Alguém é mais medroso? Porque eu sou medrosa, eu tenho medo. Às vezes quando Deus fala alguma coisa para mim, eu fico, ai meu Deus, que medo. Só que sabe o que eu acho mais incrível em Gideão? Ele foi com medo mesmo. Ele não deixou o medo paralisar ele. Medo não é problema nenhum se ele não te paralisa. O pastor ministrou há muitos anos atrás, ele ainda nem tinha essas barbas brancas tudo aí, faz um tempão. Ele ministrou algo que cravou no meu coração, porque como eu já falei para vocês, eu era uma pessoa, eu luto até hoje muito com medo. E o pastor falou que o medo existe para ser enfrentado. Tá com medo, vai com medo. Ele falou isso aí, você lembra? Ele falou, o medo é para ser enfrentado. A partir daquele dia, todos os desafios que eu tinha, eu ia. Às vezes eu ia me tremendo, morrendo de medo, mas eu ia. Eu não deixei o medo me paralisar. Sabe quando eu deixo o medo me paralisar? Quando eu tenho uma vida cristã pelos sentimentos. Ai, agora eu estou cheia de coragem, agora eu vou. Ai, meu Deus, que medo. Não vou não, porque eu estou com medo. Isso é uma vida baseada em sentimentos. É uma vida cristã almática. Você vive essa vida cristã na alma. Você espera sentimentos para produzir algo para Deus. Você pode produzir? Pode, mas vai ser muito pouco. Porque os nossos sentimentos, alinhados com o de Deus, eles vão de acordo com os confrontos. Eu dou uma resposta a Deus, meus sentimentos se alinham com dele. Eu dou uma resposta a Deus, meus sentimentos se alinham com dele. E as pessoas, elas querem que os sentimentos se alinhem primeiro, que venha uma onda de paz, amor, que você fique rico na casa própria, para você então tomar uma posição. Tem aqueles panfletinhos, vocês já pegaram, que tinha, que tem um rapazinho jovem demais, ocupado demais, trabalhando demais, daqui a pouco aparece o caixãozinho, tarde demais. É isso que acontece na vida de muitos cristãos, eu vou chamar de almáticos, cristãos que vivem por sentimentos. Eles vão esperando, 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 daqui a pouco, tarde demais. Gideão, ele não deixou se levar por sentimentos. E ainda aí fala que o altar era do pai dele. O pai dele, o altar era do pai dele. O medo dele era dobrado, porque ele tinha medo da repressão das pessoas em volta, mas também tinha medo, porque era o pai dele. O que o pai dele ia pensar disso? O que o pai dele poderia fazer com ele? Sabe, e às vezes a gente levanta esse altar na nossa vida. E aí eu coloco um altar de adoração no lugar de Deus. Eu coloco, às vezes, pode ser o seu casamento. O seu casamento é a prioridade da sua vida. Ele está no lugar de Deus. Pode ser a sua vaidade. Você trabalha, você vive para sustentar a sua vaidade. Tudo que você faz é em torno de quem você aparenta ser. E não de quem de fato você é. Isso virou um altar na sua vida. O dinheiro, ele pode ser um altar na sua vida. Por quê? Você vive em prol do dinheiro. Você vem para a igreja para pedir para Deus dinheiro. Tudo é em torno de dinheiro. Isso virou um altar. Talvez a família. Você tem medo de magoar a sua família, de decepcionar a sua família. Vou dizer que nós não devemos ter amor e temor, mas isso não deve ser a prioridade. O centro é Jesus. O centro é o Evangelho. O centro é a visão. Sabe, às vezes também tem pessoas que elas colocam a vida sentimental delas como altar delas. Não, ó, Deus tem até sexta-feira para me mandar um varão, porque se ele não mandar, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais, porque eu preciso de um relacionamento. Não, você precisa de um posicionamento firme e entender quem é Jesus na sua vida. Relacionamento é bom, é bênção, mas é consequência. Não deve ser objetivo. Talvez, tem pessoas também que eu vejo muito assim, que o orgulho é o Baal delas. É o altar de Baal. Por quê? Elas não se permitem serem confrontadas. Elas não se permitem ter algo que confronte quem elas são. Pode ser orgulhoso, pode ser religioso. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no teu coração se torna um altar a Baal. E Deus nos pede um posicionamento firme para derrubar esse altar e edificar um altar ao Senhor. Porque Gideão não apenas derrubou o altar, mas ele edificou um altar ao Senhor no mesmo lugar que ele derrubou de Baal. Coisa linda, né? E sem posicionamento firme, não adianta, a gente não mantém a visão.
A gente não consegue seguir a visão da igreja sem um posicionamento firme. Não, dá sim, não dá. Porque nós somos levados por qualquer vento de doutrina, né? Paulo fala que as crianças são levadas por vento de doutrina. Ah, tá tendo uma unção gospel aqui, eu vou lá. Meu, tem uma irmã do manto, eu vou lá. Sabe por que você vai? Porque você não tem um posicionamento firme ainda. Você não entendeu quem você é em Deus. Sabe, tem pessoas que elas fazem do YouTube o escape delas. Sabe por quê? Porque o YouTube não confronta. Você coloca lá o tema que você quer. Eu quero sobre prosperidade. Você ouve lá, uau, glória a Deus, você é próspero. E quando você vem aqui, não é a palavra do pastor para a sua vida, para a minha vida, é a palavra de Deus. E Deus confronta. Deus não vai mimar o seu eu. Deus quer que você seja transformado e não mimado. E para a gente aceitar esse confronto de Deus, nós precisamos derrubar o altar. Tem pessoas que elas têm uma visão limitada de Deus. Elas acham que Deus está aqui para curá-las, para dar prosperidade, para dar um relacionamento. Tudo isso faz parte e Deus quer nos abençoar. Eu gosto muito daquela frase, Deus me ama, Deus cuida de mim, Ele quer me abençoar. Só que como a Rafa falou, acho que foi a Rafa, nem lembro mais. A oportunidade de Deus, a vontade de Deus não é nos fazer feliz. O propósito de Deus não é esse. E tem pessoas que elas vêm para a igreja com essa intuição. Eu vou para ser feliz. Você tem que vir para adorar o Criador. Eu não vou ser feliz, você vai ser a consequência. Mas não deve ser objetivo. Sabe por quê? Que nós vamos passar por dias maus aqui na terra. A palavra de Deus diz que o dia mau vem para o bom e para o mal. Para o santo, para o pecador. O dia mau chega na nossa porta. E se eu achar que o evangelho é para me fazer feliz, o dia que o dia mau chegar, eu saio do evangelho. Porque eu estava crendo da maneira errada. A vontade de Deus é fazer uma obra eterna que prevaleça. Sabe, a nossa obra, Silvia, vai subir com a gente lá para a glória. E a palavra de Deus diz que, se ela for como palha, madeiro e feno, vai queimar, vai passar pelo fogo. Se for madeira, palha e feno, vai se queimar e vai evaporar e vai embora. Agora, se for pedras preciosas, e eu não lembro o resto, essas prevalecerão. E aí eu fico pensando na minha vida. Eu fico pensando em eu chegar lá diante de Deus, diante do fogo. Aí meus primeiros anos de cristã, só palha, madeira e feno subindo. Só aquele fogaréu, aquela fumaça preta. Porque eu não entendia o que eu deveria ofertar ao Senhor. Mas a partir do momento que eu entendi, eu mudei o meu comportamento diante de Deus. Porque não é qualquer obra que o Senhor quer. O Senhor quer uma obra refinada, uma obra de qualidade, uma obra que seja alinhada com a visão. Vamos lá. E não apenas na nossa vida. Às vezes você já resolveu todos os altares da sua vida. Mas você não tem posicionamento com relação àquilo que você crê. Você não tem posicionamento. Ah, não. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, mas meu filho crê na Umbanda. Não tem problema, todo mundo é de Deus. Falta de posicionamento firme. Ah, não, eu creio assim, mas a minha mãe, ela diz que o santo, que a Ave Maria vai salvar ela. E você concorda, e você não discorda, e você não fala aquilo que Deus fala na palavra Deus, na palavra dele. Você não tem um posicionamento firme. E Deus pode te cobrar isso, Deus pode me cobrar isso. Eu não fico muito preocupado com o que o pastor tem para me cobrar, não. Eu me preocupo com o que Deus vai me cobrar. Porque pode ter muitas coisas que vai passar despercebido pelos olhos do pastor, do meu discipulador, mas aos olhos de Deus nada vai passar. E naquele dia, o que o Senhor vai te cobrar? Aonde está faltando um posicionamento firme da sua parte? Um posicionamento que realmente você confronte as obras de Baal ao seu redor. Não apenas na sua vida. Quando as pessoas falam de você, quando as pessoas lembram de você, elas lembram de você como? Como um cristão? Ou elas lembram de você como uma pessoa muito legal? É difícil os dois, viu, gente? Quando você fala de posicionamento firme, você confronta. E as pessoas não gostam de confronto.
Quando você fala de posicionamento firme, você fala de contrariar as pessoas. Como que anda ao seu redor? Sua família, os seus amigos? Tem alguém que se sente contrariado com o que você fala? Se tem, glória a Deus. Se não tem, cuidado. Falta de posicionamento firme gera conforto. Todo mundo te ama, mas e o que Deus está dizendo a teu respeito? Posicionamento firme envolve, sim, confrontos. E eles são necessários. Mas é esses confrontos que fazem permanecer a palavra de Deus. E esses confrontos, eles também geram na nossa vida, depois de um tempo, bênçãos para a nossa vida. Sabe, eu me recordo, eu falo muito isso, vocês já devem ter ouvido, mas eu me lembro de um dia, bem no comecinho da minha caminhada cristã, estava casada com o alemão, muito na caminhada cristã não, gente, que eu sou velha de crente, bem no comecinho do meu casamento, melhor dizendo. E um dia o alemão falou assim para mim, ele disse que não falou, gente, mas ele falou. Ele falou assim para mim, se você for para a igreja, eu me separo de você. Ele falou isso para mim. A pastora lembra, ó. E ele falou que ele não lembra. Ele falou assim. Aí eu falei, Deus, e agora? Eu lembro que nessa época os cultos eram pela manhã. Eu falei, eu vou. Seja feita a vontade de Deus. Vou para o culto porque eu preciso de Deus. Preciso de homem, não, preciso de Deus. E eu fui. E aí quando eu voltei, aí ele fez demência. Fingiu que não tinha falado nada. Oh, lalari, lararu, tá até hoje. Sabe, às vezes o diabo vem nos acusar, nos confrontar, para ver qual é a nossa reação. Mas escolha permanecer em Deus. Não dê ouvido para a palavra de homens. Talvez até o diabo usou a boca dele para falar aquilo para mim, para me confrontar, para ver se eu parava. Se eu tivesse parado, se eu tivesse ficado, será que eu teria minha família hoje comigo nos pés do Senhor? Acho difícil, viu? Porque as tretas eram feias. Vamos continuar lá no verso 29. Sabe, o posicionamento firme, ele não mantém só em você. O posicionamento firme, Elane, quando ele é colocado em prática, ele começa a inspirar pessoas ao seu redor. Às vezes começa a te olhar e falar, meu Deus, essa menina é meio louca, esse homem é meio louco. Mas quando eles começam a ver os frutos do seu posicionamento, isso atrai as pessoas para Cristo. Olha continuando aqui, ó. E os habitantes perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Segura aí, Azés. Essa era a vontade do povo para que fosse feito com Gideão. Joás, o pai de Gideão, ele não sabia de nada que Gideão tinha feito. Ele descobriu junto com o povo. Mas aí no verso 31, ele continua. E aí Joás começa a falar para a multidão. Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Sabe, eu estava lendo, refletindo essa palavra, e eu pensei, mano, o posicionamento firme, ele inspira. Porque até o dia anterior, o pai de Gideão estava adorando a Baal. Tinha um altar feito a Baal. Mas depois que Gideão destruiu o altar de Baal, o próprio Joás se colocou contra Baal. Se Baal é um Deus, então ele que se defenda. Um posicionamento firme não vai ficar só na tua vida, ele vai contagiar as pessoas à sua volta, ele vai contagiar a sua família, a sua casa, a sua célula, aonde você for. O seu posicionamento firme vai conquistar, vai atrair, vai inspirar pessoas. E esse posicionamento firme é muitas vezes o que falta nas nossas vidas. Gente, eu perdi meu horário, peraí, só um minutinho. Voltei. E é o que falta na nossa vida para a gente realmente ser um vencedor. Viver a visão por completo. Não adianta eu saber a minha visão da minha igreja, na minha alma, na minha mente. Não adianta de nada. Eu preciso viver
essa visão no meu coração. Eu preciso ter um posicionamento firme em relação à visão da igreja. Qual que é a visão da igreja? Edificar uma igreja de vencedores. Você está edificando uma igreja de vencedores? Está edificando uma célula de vencedores? Está edificando uma casa de vencedores? Quem foi conquistado pela visão tem um posicionamento firme diante das adversidades. Sabe? Muitas pessoas, elas acham que elas entendem a visão. Elas acham que elas vivem a visão. E eu vou falar uma coisa que eu gosto sempre de falar, e eu sou até chata de falar sempre, mas eu sou chata mesmo, eu já me acostumei com isso, já sei lidar com isso. Mas sabe, eu vejo pessoas, muitas pessoas, até muitas que estão aqui, que elas já fizeram os cursos, já são formadas, elas já têm lá o certificadozinho delas, as fotos da formatura, glória a Deus. Só que não põe nada em prática. Me fala uma coisa, essas pessoas entenderam a visão? Elas entenderam as aulas, entenderam os cursos? Quando você de fato entende, você vive. Você tem um posicionamento firme em relação àquilo que você adquiriu. Agora, se você fez o curso e você não está colocando isso em prática, vai para a reciclagem. Faz de novo. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se for preciso. Eu não vejo vergonha nenhuma nisso, muito pelo contrário. E muito pelo contrário, eu não canso de falar para os meus alunos, eu dou aula porque eu preciso aprender. Para mim dar uma aula, eu preciso aprender primeiro. E todo semestre eu aprendo coisas novas, a minha mente não para. Está parando a sua mente? O que a sua mente pensa? O que você faz segunda-feira à noite? Vai assistir novela? Vem fazer curso. Vem renovar sua mente, metanoia. Posicionamento firme exige uma posição diferente. Ah, mas eu já fiz os cursos. Faz de novo. Ah, mas eu não quero fazer CTL não, porque é a Juliette que dá aula. O pessoal tem medo de mim, gente. Eu sou tão boazinha. Não sei por que as pessoas têm medo de mim. Eu sou muito boazinha, gente. Né, Gabi? Olha, Gabi. Mas não quer fazer CTL? Faz maturidade. Faz maturidade de novo. Até você ser um crente maduro. Um crente de posicionamento firme. Porque falta de posicionamento é imaturidade. Faz ceifeiros, faz o que você quiser, mas não deixa a sua mente parada. Renova a sua mente no Senhor. Você vai esperar até quando para você ser confrontado? No próximo jejum? Porque a palavra de domingo é o que, não sei quem foi que falou, gente, eu não lembro mais, né? Mas foi bênção o culto, foi bênção. A palavra foi bênção. O que falou com você? Cri, cri, cri. Então, precisamos despertar a nossa mente para a gente realmente ver um posicionamento firme. O posicionamento firme, ele vai contagiar. Eu falei para o alemão, ontem eu falei para o alemão, alemão, a palavra falou comigo, então se prepara, porque se eu falava A, agora eu vou falar do A ao Z, porque eu preciso ter um posicionamento firme diante de Deus. E não é aqui na igreja pregando no altar, no microfone, é aonde eu estiver. Qual que é a sua relação hoje com Deus? Sabe, Gideão, ele teve uma visão e essa visão mudou a vida dele completamente. Gideão, aos olhos humanos, ele não era um corajoso guerreiro. Ele era um medroso. O pastor falou ontem, quando os Deus foi falar com ele, ele estava escondido, com medo dos inimigos. Mas Deus chamou ele. Não importa a tua condição, Deus está te chamando. Não importa o que o diabo diz a seu respeito, o Senhor diz que você é um guerreiro corajoso. E Ele confiou essa obra a mim e a você. Estou nem falando do pastor, confiou a mim e a você. O pastor, ele é o nosso guia, o pastor é aquele que nos orienta, mas a responsabilidade dessa obra é nossa. Não adianta chegar diante de Deus e falar, o pastor, não. Coloquei todo mundo lá, para fazer a obra. Todos somos sacerdotes. Cristo morreu para que a gente fosse sacerdote. E você entende que toda vez que você abre mão do seu sacerdócio, você se torna o sacrifício de Cristo vão?
Toda vez que você decide não fazer algo, você torna o sacrifício de Cristo vão, porque Ele morreu para o acesso ser liberado para a gente. O acesso à sala do trono de Deus, que antes era dado apenas aos sacerdotes que poderiam ver a face de Deus. Hoje todos nós podemos ver. Você entende a preciosidade disso? Sacerdote não é só responsabilidade. Como o pastor falou ontem, eu concordo com ele. Não é difícil, mas é trabalhoso. Envolve engajamento, envolve abrir mão. E já vai começar, abre mão da novelinha de segunda e vem renovar sua mente aqui. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Glória a Deus, gente, eu tive uma vitória na minha vida. Eu terminei antes do tempo, glória a Deus. Eu gostaria de fazer um apelo para você, igreja. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, não conversasse nesse momento, porque agora é o momento de você refletir na sua vida. Não é o momento de conversar com o irmão, não agora. Aonde você vive, por onde você passa, existe um altar a Baal? Tem um altar na sua vida a Baal? Tem algo na sua vida que confronta a Deus diretamente? Se existe, hoje é o dia de derrubar esse altar, amém? Deus proporcionou para a gente esse momento de derrubar esse altar. Porque não dá para construir um altar ao Senhor onde existe um altar a Baal. Ou um ou outro. Então eu preciso derrotar o meu altar a Baal. Gostaria que vocês pensassem agora, o que tem impedido você de avançar num posicionamento firme com relação àquilo que Deus tem colocado na sua vida? Sabe aquele pensamento, eu devia ter falado, mas não tive coragem, não tive oportunidade. Isso é falta de posicionamento firme. Um posicionamento firme, ele gera coragem, ele gera oportunidade. Nem que seja de noite, como o Gedeão fez. Gedeão estava com medo, ele foi à noite, ele não foi de dia. Porque ele estava com medo, mas ele não deixou de fazer. Um posicionamento firme é aquele que você faz, independente de como. Com medo, sem medo, mas você permanece. Então, se você tem um posicionamento firme hoje, você vai derrubar o altar de Baal. Levanta as mãos assim comigo, mais alto que vocês puderem. Se vocês estiverem com problema no braço também, igual eu entendo. Fala assim comigo. Eu vou destruir o altar construído a Baal na minha vida. Porque eu decido ter um posicionamento firme. Eu queria convidar a equipe a vir aqui à frente. E quem destruiu o altar foi Oséias. Por favor, projeta para mim aí o 27. Quem destruiu o altar foi Gideão. Mas ele foi sozinho? Não, ele levou 10 com ele. Isso fala de unidade. Crente que quer destruir o altar sozinho, não consegue. Você precisa de ajuda. Lembra aquele teatro? Ajuda, eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda para destruir os altares que são levantados na nossa vida. E por isso que Cristo deixou o corpo, para a gente ter essa ajuda que é necessária. Olha lá no 27, Gideão levou 10 de seus servos. Ele não foi sozinho. E a gente quer o tempo todo, não, eu dou conta. Não, eu sou capaz, agora eu entendi. Para com isso. A sua independência é um altar a Baal. Te impede de crescer, de avançar no Senhor. E agora eu queria convidar vocês a virem aqui na frente, destruir o altar. Quem destrói é você, mas a gente precisa de ajuda. Ou também, tem 2 apelos. O primeiro é para você destruir o altar que tem na sua vida. Algo que você identificou que está te impedindo de avançar em Deus. Mas tem um outro apelo que talvez você na sua vida não viu nenhum altar. Mas você está rodeado por altares a Baal. A sua família, a sua casa, seus amigos. Existem altares à sua volta. E por falta de um posicionamento firme, você não consegue confrontar esses altares. E você está sendo impedido de receber a sua bênção e de contagiar essas pessoas. Você precisa tomar um posicionamento firme para destruir esses altares também que estão à sua volta. Esse é o momento da gente realmente batalhar. É o momento da gente guerrear para destruir esse altar, amém?
Podem vir.